Você já teve uma ideia absurda de boa, um mundo incrível, um protagonista com jaqueta de couro, e quando foi escrever, não saiu nada. E não é porque você não tem criatividade, é porque histórias são iguais a um burgão. Você reconhece quando um burgão é bom, mas provavelmente não sabe fazer um. Só que existe um motivo por ter um burgão a cada esquina. É porque uma vez que se aprende, fica fácil. Fique tranquilo, pequeno gafanhoto, seus problemas acabaram. Eu poderia passar horas aqui, mas separei só o essencial para você aprender o básico, pegar um segredo do ninja e sair daqui com sua história já encaminhada. Então esquece tudo que você aprendeu na escola, Jornada do Herói, Interestelar ou outro vício, porque eu vou te fazer entender de uma vez como desenvolver uma trama. Antes de começar, guarde uma frase. Escrever é a arte de perguntar-se e obter respostas. Leia a seguinte piada. Juquinha e outros 2 garotos foram levados ao diretor do zoológico por causa de uma baita briga. O diretor começa o interrogatório. Quem é você e por que você está aqui? Eu sou o Juquinha e joguei amendoim nos elefantes. Então o diretor perguntou ao segundo. Quem é você e por que você está aqui? Eu sou o Joãozinho e joguei amendoim nos elefantes. Então o diretor perguntou ao terceiro menino, que estava todo machucado. Quem é você e por que está aqui? Eu sou o amendoim. Quando eu ouvi essa piada, eu dei uma risada sincera, mas essa é uma excelente forma de explicar o básico. Começo, meio e fim. Histórias são pessoas resolvendo problemas fodas. Nós gostamos de histórias porque os problemas do brasileiro médio são burocracia e imposto de renda. O problema do Cooper em Interestelar é salvar a humanidade. Então o começo da história é o começo do problema. Aqui você introduz o importante para começar a história. No caso da nossa piada, o começo seria: Juquinha e outros 2 garotos foram levados ao diretor do zoológico por causa de uma baita briga. Aqui nós introduzimos o essencial: os personagens, Juquinha, 2 garotos e o diretor, e o conflito / problema. Foram levados ao diretor do zoológico por causa de uma baita briga. O problema é a confusão no zoológico. O mundo estava tranquilo, intocável, perfeito, mas algo quebrou a ordem desse mundo e precisa ser urgentemente resolvido. O passeio no zoológico estava tranquilo, mas houve uma confusão. A sua história vai começar no mas. Toda história começa no mas. Um cara comum tinha uma vida comum, mas do nada acorda no espaço, sem memória e precisa lembrar quem ele era enquanto salva a humanidade. Um cara vivia uma vida comum vendendo aparelhos radiológicos, mas as dívidas crescentes, a mulher o abandonando e certeza de ter uma casa amanhã vai pôr à prova a persistência dele. Um carteiro viajante vive uma vida sustentando a sua família, mas o fato dele virar um inseto da noite pro dia vai pôr à prova todos os relacionamentos e noção que ele tinha sobre a vida. Problemas não podem ficar soltos, têm que ser resolvidos. Mas quem vai resolver? Quem poderá nos defender? O protagonista, é claro. Houve um problema, o protagonista vai agir. E o problema tem que ser sério no nível que ele não pode voltar atrás. O Cooper em Interestelar não pode largar a vida de astronauta para pescar no planeta Miller. A sua história vai começar o mais tarde possível, tão tarde que se começarmos um segundo depois ninguém entende nada. Nós não começamos essa piada enquanto Juquinha se arruma para o passeio. Nós não vemos o zoológico. A gente chega quando 2 coisas opostas entram em rota de colisão. No caso dessa história, 3 meninos travessos e um diretor sério protetor dos animais. Nós fizemos uma promessa ao nosso público. Isso vai dar ruim. Escrever é a arte de perguntar-se e obter respostas. O leitor sabe que vai dar ruim. A pergunta é: como vai dar ruim? É assim que vai dar ruim. Uma vez com a história introduzida, ela precisa ser desenvolvida. O protagonista agiu, mas é aqui que a coisa fica maneira, porque o mundo vai reagir. No meio dessa história seria: o diretor começa o interrogatório. Quem é você e por que está aqui? Eu sou o Juquinha e joguei amendoim nos elefantes. Então o diretor perguntou o segundo. Quem é você e por que está aqui? Eu sou o Joãozinho e joguei amendoim nos elefantes. O Juquinha agiu arrumando confusão no parque, mas agora o zoológico vai reagir, mandando eles para a sala do diretor do zoológico. Aqui a gente entende quem é Juquinha, quem é Joãozinho e o que era a tal confusão. Essa história prende a nossa atenção porque tem algo acontecendo. Se nada tivesse acontecendo, não teria sentido a história. A escala do conflito vai subindo cada vez mais quando vamos aproximando do final. O que isso significa? Significa que o atrito entre os pontos conflitantes vai aumentando cada vez mais. A gente começa a história quando 2 coisas opostas entram em rota de colisão. O meio da história é como e o caminho que as coisas vão tomar até a colisão. Todo mundo quer saber por que jogar amendoim nos elefantes é tão sério. Tudo está pavimentando um caminho para o final. A pessoa sabe que e como deu ruim, mas aqui abrimos uma nova pergunta: como isso vai acabar? Essa é a resposta final.
É aqui que o filho chora e a mãe chora também. Tudo caminha para uma resolução. O protagonista agiu, o mundo reagiu e o que a gente vai ver agora é a consequência de tudo. Um bom final é inevitável e inesperado. Um puta final é aquele que faz a pessoa pular da cadeira, gritar Epa, neném! e fazer ela pensar, não podia ser diferente. Nesse momento, você vai juntar tudo que escreveu e desenvolveu e finalizar de forma fechada. Toma cuidado. Quando falo inevitável e inesperado, não estou falando para você fazer um final desconexo. Ele tem que ser coerente, porque no começo você introduziu um conflito sem volta. Um paraquedista não pode desistir de pular depois de sair do helicóptero. Então é só entregar o que o público quer? Não. Quer dizer, em parte, o final tem que condizer com o que você plantou durante a história. Se você planta batatas no começo, não pode colher repolhos. O escritor, no caso você, sussurra para o espectador qual final ele tem que esperar. Não entregar seria ruinoso, então entregamos parcialmente. Tipo em Minecraft Story Mode. Todos querem que Jesse vença o Wither-Storm. E isso acontece, mas Reuben morre no processo. Na piada lá do começo, o final é. Então o diretor perguntou ao terceiro menino, que estava todo machucado, quem é você e por que está aqui? Eu sou o amendoim. Piadas são excelentes em finais porque elas sempre quebram a expectativa para ser engraçado. E sempre vai ser absurdo. Quando falaram que os dois jogaram amendoim nos elefantes, ninguém pensou que tinham jogado um menino chamado amendoim. O final vai ser a resposta das perguntas, porque escrever é a arte de perguntar-se e obter respostas. Se você perguntou por que era tão grave jogar amendoim nos elefantes, a sua resposta está aí. A diferença da piada para Breaking Bad é o nível de seriedade dessa pergunta. Isso não significa que todos os seus finais têm que ser imprevisíveis. Só falo que finais assim são bem melhores, mas finais comuns não incomodam. Em A Procura da Felicidade, o final é extremamente previsível, porque se o Will Smith começa desempregado e termina desempregado, não tem o segredo do ninja. Mas qual que é o segredo do ninja? Tem dois segredos do ninja, ambos essenciais numa trama. Um deles é o tema. Os melhores momentos de jogos de futebol são naturalmente atrativos, mas tem um motivo de que ninguém posta um vídeo de melhores momentos do futebol com 1 hora, porque ninguém se pressiona por melhores momentos por tanto tempo. Sua história pode ser uma consequência de melhores momentos de futebol, mas aí não vai ser uma história, e sim uma colagem de acontecimentos. Você provavelmente já parou para assistir aqueles filmes de ação genéricos de sessão da tarde, onde um ex-militar tem a mulher morta e agora vai entrar sozinho no covil dos bandidos e desviver 300 pessoas com uma faquinha, sem levar nenhum tiro. O problema desses filmes é que eles são uma sequência de acontecimentos. Quando você termina esses filmes, você pensa, e? Porque você viu um cara em vários planos sequências de ação, mas no fim não significa nada. Porque histórias assim não têm tema. Eu já falei de tema em outro vídeo do canal, e resumidamente, o tema da história é o ponto de vista que a sua história quer passar. É o subtexto, é a alma da história. A trama é a sequência de acontecimentos. O tema é o que essa sequência quer dizer. A visão de mundo que você coloca na sua história. Clique é massacrado pela crítica, mas o público ama, porque quando você termina esse filme, bate com uma crise existencial que a gente precisa aproveitar mais a vida. Muita gente não gosta de Interestelar, mas muita gente adora, porque quando você termina esse filme, bate uma crise existencial que a gente precisa aproveitar mais a família, e precisa sempre plantar o amor. A nota de Gladiador no Rotten Tomatoes é de 80% com a crítica, mas é impossível você perguntar pro seu pai e ele falar que não gosta de Gladiador. Porque 20 anos atrás, ele saiu da sala de cinema com uma crise existencial de legado em vida. O que você está fazendo para deixar sua marca na humanidade? Não confunda tema com moral de história. Você não precisa ensinar nada no final da sua história. O espectador não cobra tema, lição de moral. Ele cobra entretenimento. Cada cena da sua história tem que refletir no tema, para você passar o ponto de vista e não escrever uma cena de estrogonofe no meio do seu trama. O tema é o que a sua história fala sobre a vida. Eu faço questão de fazer temas fortes na minha história, porque o tema é o motivo da sua história existir. Ninguém fala preguiça é errado. A gente fala, tinha 3 porquinhos, 2 foram preguiçosos e perderam suas casas, e um fez direito e salvou todo mundo. Mas como definir um tema? Alguém quer algo, mas não consegue. Isso já é o coração da história, seu conflito. Aí você se pergunta, o que essa situação mostra sobre a vida? Se uma personagem tenta agradar todo mundo e se frustra, isso pode mostrar que tentar agradar todos faz você perder quem é. Essa frase já é o tema. É só isso. Problema, mas o que diz sobre a vida é igual a tema. Mas só o tema não carrega filme. Tem outra coisa muito importante e essencial. O segundo segredo do ninja é mudança. Se Maximus soubesse desde o começo do filme porque ele precisa lutar por Roma ao invés dele mesmo, não teria filme.
Porque história é ação, reação e consequência. A mudança é a consequência. No final da história, o nosso herói tem que sair de um fracassado para um herói. E quando eu digo herói, não digo que ele tem que conseguir sua intenção. Ele tem que aprender sua lição. Ele tem que virar algo melhor. Em Gladiador, Maximus entendeu que ele aceita que não vai recuperar a vida que tinha e passa a lutar por algo maior do que ele. E essa mudança de um homem que perdeu tudo para herói de Roma é o que chamamos de arco. Um protagonista sem arco ou com um arco fraco não sustenta uma história, porque se ele já sabe de tudo, o conflito não tem dificuldade. Mas como fazer a tal mudança? É muito simples. Todo personagem tem uma mentira, um objetivo, uma verdade, o que precisa. A mentira é uma crença errada que o personagem carrega. O objetivo é um objetivo superficial que o personagem tem baseado na mentira. A verdade é a lição ou transformação que o personagem vai aprender até o fim da história e que vai substituir a mentira. E o que precisa é o que o personagem precisa para realmente crescer, o que normalmente vai ser o oposto do que ele quer. A sua história vai ser seu protagonista batendo a cabeça na parede várias vezes, acreditando na mentira e tentando alcançar seu objetivo. Até que no clímax, ele vai aprender a verdade e usar ela para resolver seu problema. E assim no final, ele conseguirá o que precisava. Acho que nessa altura do campeonato você aprendeu estrutura, mudança e tema. Então agora é aplicar. Lembra que história é ação, reação e consequência. Então é só fazer isso se encaixar. Esse é o momento que você pode pegar sua caneta e começar a escrever mesmo. É um simples checklist de 3 passos que vai te ajudar a ter uma noção sobre tudo que escreveu. Passo 1. Atos. Nesse passo você vai escrever pequenos resumos de um parágrafo de seus atos. Ou seja, um parágrafo do seu começo, ato 1, 2 do seu meio, ato 2A e 2B, porque o meio é maior, e 1 do seu fim, ato 3. Cada parágrafo tem que começar com uma ação, depois ter uma reação do mundo e uma consequência que faça o protagonista mudar seu comportamento. No parágrafo seguinte. Esqueça tema, mudança, regras gerais, jornada do herói. Não edite. Essa é a parte de você quebrar a cabeça e pôr suas ideias para fora. Se você tentar resolver todos os problemas da sua história de uma vez, logo aqui vai estar sofrendo com o que meu pai chama de sofrer por antecipação. Você não tem uma história ainda, então não tem problemas. Enxerga escrever como uma pequena resolução de problemas, um de cada vez. Passo 2. Escreva suas sequências e cenas. Mas o que é sequência? É um ato, só que menor. Se a sua história for um jogo, as sequências são as missões. Você vai começar pegando aquele resumo seu e você vai fazer cada parágrafo virar pelo menos 4 parágrafos diferentes. Vai aprofundar. Entenda a sequência como uma ação do personagem, uma reação do mundo e uma mudança de comportamento. Do começo até o fim, de forma que cada sequência ligue na outra e que as sequências liguem nos atos. Depois você vai escrever as suas cenas, que são sequências só que menores. Se a sequência é uma missão do jogo, a cena vai ser aqueles momentos em que você anda até desviar da rota principal durante a missão. Você vai pegar cada parágrafo e aprofundar em pelo menos 3 parágrafos. Entenda a cena como uma ação do personagem, uma reação do mundo e uma mudança de comportamento também, só que numa escala menor, do começo até o fim, de forma que cada cena ligue na outra e que a cena ligue as sequências e a sequência ligue os atos. Passo 3. Depois você vai escrever seus beats, que são, adivinha, cenas só que menores. Se a cena vai ser aquele momento em que você anda até desviar da rota principal durante a missão, o beat vai ser a cada ação no seu jogo que faça o mundo reagir. É qualquer avanço no mapa. Você vai pegar cada parágrafo e aprofundar em pelo menos 5 frases-cravo. E lembre-se, cada frase tem que ter uma ação do personagem, uma reação do mundo e uma consequência que mude o comportamento do personagem. Entenda beat como uma ação do personagem, uma reação do mundo e uma mudança de comportamento. Do começo até o fim, de forma que cada cena ligue na outra e que a cena ligue as sequências. Esse processo vai demorar bastante, porque no final dela você vai ter uma trama. E sim, você escreveu ela sozinha. Parabéns, você é foda, novo Tolkien. Mas agora vem a parte legal, que é resolver cada probleminha de uma vez com a edição. Para editar, você vai deixar sua história intocada por 4 semanas e ler de novo com um olhar bem crítico. Ou peça para outra pessoa ler. Claro, a primeira versão nunca vai ficar tão boa, mas depois é só ir alterando cada errinho até encontrar a sua versão final. Na dúvida, lembre-se, um processo de cada vez. Se você tentar escrever tudo de uma vez, sua cabeça vai fritar. E um detalhe importante, esse número de parágrafos não são fixos. Você é livre para fazer o que você quiser com sua história. Ou ela pode ter 10 atos, 30 sequências, 60 cenas e 120 bits. Faça o quanto você quiser, sempre mantendo o interesse e deixando as partes legais. Tudo vai depender do tamanho da sua história. Lógico que uma tirinha do Chico Bento não vai ter a mesma quantidade de bits que a saga do MCU. A primeira, porque a segunda atrapalha.
Claro que não vai ser uma história inteira, mas aí é com você. Se estiver escrevendo os livros, vai fazer a prosa, os diálogos, o world building. Se estiver escrevendo um filme, fazer os diálogos de ambientação. E se estiver escrevendo um game, escrever os diálogos em balões ou arrumar narradores e animar as cutscenes. Se você estiver fazendo vídeos curtos ou qualquer outra coisa, é só você adaptar essa estrutura para seu formato e mandar bala. Isso é só um vídeo que aborda o geral, a semelhança que todas as histórias boas têm com a outra. Mas cada formato tem suas peculiaridades, que se eu fosse abordar todas, gravaria um curso. E sim, preencher essa linha não é fácil por causa de ideias. Toda vez que você começar a escrever, sua cabeça vai borbulhar de ideia para pôr na linha. E no fim, é só tratar como um quebra-cabeça. Pense que você está no sacolão comprando maçãs. As maçãs são suas ideias. Tem várias, mas algumas são melhores que outras. Então é só você fazer o exercício mental de ir a fundo na sua mente, pegar as melhores ideias, uma de cada vez, e uma hora você tem uma história. E se você pensar que nunca vai ter uma história, porque depois de 4 semanas você quer alterar tudo, lembre-se que no começo desse vídeo a folha estava vazia e você não sabia o básico sobre burgões. Acredite, não só o seu eu do passado está orgulhoso, como eu também estou. E sim, escrever demora, mas a sensação de acabar sua obra é marcante e o reconhecimento por ela é eterno. Então deixa o like, se inscreva no canal e eu paro por aqui. Agora é você. Luz, câmera, ação. Meu pau na sua mão. No meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu. Todos os dias fico doido. Dá like!